a Kelly McGonigal é uma psicóloga, PhD, da Universidade de Stanford, em Palo Alto, na Califórnia, e ela estuda, né, as ciências da saúde, e ela escreveu esse livro, Os Desafios à Força de Vontade. Ela tem, inclusive, um curso lá em Stanford, que é um dos cursos mais requisitados, um curso da educação continuada, que é a Ciência da Força de Vontade, e um outro que é Viver Bem com Estresse. O que ela fala nesse curso e qual que é a definição de força de vontade? Então, força de vontade é a nossa habilidade de tomar decisões que sejam consistentes com as nossas metas, os nossos valores, mesmo quando algumas partes da gente não está querendo muito, tá? Então, e isso é uma coisa que a gente tem que decidir e fazer o tempo todo, porque todo mundo, de alguma forma ou outra, luta contra a tentação, contra o vício, contra a compulsão, contra a confusão, contra a procrastinação e muitas outras coisas mais que acabam nos exigindo o tempo todo. Então, a gente acaba vivendo numa dicotomia entre controlar cada aspecto da nossa vida, que é o que a gente gostaria de ter tudo sob controle, e a constatação do fracasso nesse controle. E muitas vezes a gente se culpa por isso, mas a abordagem da Kelly é muito interessante, porque ela discute exatamente o que a gente tem que fazer e mais, por que a gente não faz. Então, a primeira coisa que a gente quer colocar aqui para vocês é assim, que força de vontade não é uma coisa, é uma decisão, vou ter força de vontade, pronto, acabou. Não, na verdade, força de vontade depende de 3 poderes. O poder da decisão de você dizer, eu vou, né? Então, eu vou emagrecer, eu vou ter resultado, eu vou chegar em dezembro com 5 quilos a menos, eu vou parar de gastar dinheiro à toa, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, todas essas coisas que a gente quer decidir que vai. Por outro lado, tem o poder do eu não vou, que é, eu não vou mais fumar, eu não vou sucumbir à tentação de doce, eu não vou gastar dinheiro à toa, eu não vou beber e por aí vai. Ou eu não vou usar droga, por exemplo, tudo isso tem a ver com força de vontade. E, na verdade, essa dicotomia entre aquela decisão eu vou ou eu não vou, tem uma terceira força super importante, que é do eu quero, né? Por quê? Para dizer não quando a gente tem que dizer não e sim quando a gente tem que dizer sim, você tem um terceiro poder, que é a capacidade de se lembrar do que realmente você quer. É essa meta, esse desejo real, concreto, da meta que você estabelece e que você quer alcançar, é que te ajuda a conquistar as coisas que você realmente quer. Por isso que a gente sempre fala para os nossos clientes, para os nossos amigos, o primeiro passo de qualquer coisa é você tomar a decisão de fazer e estabelecer aonde você quer chegar. Isso daí é a coisa mais importante. Hoje a gente está falando aqui de emagrecer, de dieta, mas é o mesmo processo em relação a parar de fumar, em relação a parar de gastar dinheiro à toa, em relação a procrastinar, ao uso de drogas, à bebida e a tantas outras coisas. Por exemplo, a resistir ao celular, a decisão de ter um convívio de mais qualidade com a família, com os filhos, né? Então, são todas decisões que a gente precisa tomar com clareza, tendo certeza do objetivo para a gente resistir, porque no caminho tem obstáculo. A gente precisa saber disso, que no caminho tem obstáculo. E como é que a gente desenvolveu essa habilidade de controlar? Porque na época do Homem das Cavernas, a humanidade era muito semelhante a um animal, que era regido basicamente pelo instinto de sobrevivência, né? E a gente fala que é uma reação ao impulso das ameaças. O fato dos homens começarem a conviver e perceber que a união gerava mais segurança, mais conforto, e essa necessidade de conviver entre si é que provocou esse desenvolvimento que fez a gente se diferenciar dos bichos, que é um desenvolvimento, inclusive a nível cerebral, que é com o crescimento do córtex pré-frontal, que fica bem aqui atrás da testa. Então, a principal tarefa do córtex pré-frontal é predispor o cérebro, ou seja, você, a fazer o que é mais difícil. É ele que gerencia tudo isso. Mas, na verdade, os neurocientistas falam que a gente tem um cérebro mais 2 mentes, né? No tempo todo, a gente tem uma versão nossa que age por impulso e a busca da satisfação imediata, e uma outra versão que controla os impulsos, adia a gratificação, para exatamente proteger as metas de longo prazo. Mas a boa notícia é que o autocontrole é uma questão fisiológica e que, portanto, a gente consegue interferir e aumentar. Isso daí é a coisa mais legal de tudo isso. Então, essa reação do impulso, a gente chama de reação de luta e fuga, que é exatamente a reação, por exemplo, quando você... o homem lá das cavernas dava de cara com um tigre, dente de sabre como esse que está aí. Imediatamente você tem uma reação física, fisiológica, de preparar para a luta ou para a fuga, né? De preferência para a fuga, porque a luta com esse dentão vai ser complicada. Então, você tem o seu coração acelera, a respiração aumenta, porque você precisa garantir oxigênio em todas as suas células para você conseguir
fugir ou ter força para lutar. E ao contrário dessa reação de luta e fuga, é a reação contrária, que é a reação de pausa e planejamento, que é quando, por exemplo, você se depara com um doce maravilhoso e dá aquela vontade maluca de entrar na padaria e comer esse doce, né? Mas nessa hora, graças à ação do córtex pré-frontal, a gente muitas vezes consegue parar, refletir e resistir à tentação. A gente fala que a reação de luta e fuga acontece quando existe uma ameaça externa, que você percebe uma ameaça externa. E essa reação de pausa e planejamento é quando você percebe essa ameaça interna, que é o seu desejo de comer o doce e que vai fazer com que você sucumba e ponha por terra toda a sua decisão de ter resultado, de ficar magro, de ficar sarada, etc. E tal, né? E tem mais um problema em relação à força de vontade. Ela descarrega ao longo do dia. Então, isso tem um monte de estudo comprovando isso. A gente acorda decidido que hoje eu vou fazer dieta, que vai dar tudo certo, que eu vou controlar minha comida, eu começo tomando um café da manhã bacana. Muitas vezes as pessoas já pulam essa parte, já começa a pedando a partir daí. Mas, enfim, e seja a hora que você vai começar seu dia alimentar, uma nutrição bacana como sua primeira alimentação do dia, mas à medida que você vai passando o seu dia, tomando decisões, passando por estresse, contornando problemas, objeções, e lidando com pessoas, essa força de vontade, essa quantidade de decisões que você tem que tomar ao longo do dia, vai desgastando a sua força de vontade. De tal forma que muitas vezes, muitas pessoas chegam em casa à noite, se jogam no sofá, não tem energia para absolutamente mais nada e come tudo que vê pela frente, ou se não vê pela frente porque não tem nada na geladeira, entra no aplicativo e encomenda o lanche, a pizza mais gorda que conseguir, para conseguir de alguma forma se suprir de energia de novo. E o principal sabotador da força de vontade, especialmente para a gente que quer aprender a controlar o peso, a ser mais saudável, a garantir longevidade, principal sabotador é a fome. Então, se você quer manter sua resolução, você quer atingir sua meta, você quer ter o resultado que você se propôs, você tem que aprender a controlar. A fome é ela que vai garantir que você chega, quer dizer, administrar a fome, comer o que você tem que comer, é o que vai garantir que você chega no final do dia lúcido, conseguindo fazer uma decisão saudável. E a boa notícia é que o nosso cérebro é reativo aos estímulos. Ele aprende, se remodela, inclusive acumulando mais matéria cinzenta. Sim, crescendo a estrutura cerebral. Quando eu saí da faculdade, em 1976, a gente achava que o cérebro não se remodelava, que uma vez que você perdesse neurônio, pronto, morreu, porque o neurônio não se reproduziria ou não ia construir novos. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que tem vários estímulos e fatores que promovem, sim, o crescimento da estrutura cerebral e das conexões, aumentando as conexões dentro do cérebro. Então, qual que é o treinamento da fisiologia da força de vontade? Como que a gente consegue aumentar a força de vontade? Como que a gente consegue ter esse resultado bacana de ser mais centrado? Então, é o que ela sugere. Basicamente, 4 estratégias. A primeira delas, olha que legal, nutrição de baixo índice glicêmico. Por quê? Porque se você come muito açúcar, muita gordura, muito sal, isso daí provoca pico de glicemia por um lado e pico de hipoglicemia por outro lado, que atrapalha o trabalho do seu cérebro e o equilíbrio dele em atendo às suas metas. Então, você tem que fazer uma alimentação que mantenha o nível de glicose no seu sangue mais ou menos estável. E isso, por quê? Porque o que é o índice glicêmico? É a capacidade que o alimento tem de fazer subir muito rapidamente a taxa de açúcar no sangue. Então, é muito fácil de imaginar. Se você come um doce, uma bala, isso vai ser digerido no seu estômago, passa para o seu intestino, rapidamente passa para o seu sangue, a molécula de glicose é bem pequena, o processo é muito rápido e em menos de 1 hora, a sua taxa de glicose no seu sangue está super alta. É isso que a gente não quer e, portanto, não dá para comer determinado tipo de alimento. A segunda coisa, atividade física, meditação, e a gente vai falar do tipo de respiração aqui, e sono adequado. Então, olha aqui, nutrição de baixo índice glicêmico, é tudo que a Herbalife preconiza. O que ela fala? Que 40% do total das calorias ingeridas no dia devem ser feitos sob a forma de carboidratos complexos, de preferência ingerindo de 25 a 35 gramas de fibras. A gente tem que cuidar da água que a gente bebe, 30% do total das calorias sob a forma de proteína, 30% sob a forma de gordura, né? Bastante gordura boa, como o caso do ômega 3, menos gorduras saturadas, como o caso do ácido láurico, e repouso para melatonina, fabricar melatonina para garantir o nosso repouso e fazer atividade física, tá tudo aqui, né? Do estratégia da Herbalife. Por isso que eu recomendo para você que você peça para a pessoa que te convidou fazer uma avaliação de bioimpedância. Por quê? Porque a nosso resultado e o que a gente interessa controlar é muito além do peso. A gente não quer só saber se você perdeu peso. A gente quer que você melhore a sua composição corporal, que você seja capaz de reduzir a quantidade de gordura no corpo, porque é ela que traz todos os malefícios da saúde, inclusive várias doenças degenerativas, e
câncer, problema cardiovascular, diabetes, tudo ligado à massa gorda alta. E por outro lado, o jeito da gente diminuir massa gorda é a gente construir massa magra. Então, na avaliação de bioimpedância, você, além do peso, você vai conhecer sua massa gorda, sua massa magra, quantos anos o seu corpo tem, porque a sua meta é que a balancinha lá mostre que você tem pelo menos 10 anos a menos do que a sua idade cronológica lá no seu RG. Por quê? Porque isso daí que vai fazer com que você viva mais. Isso garante longevidade, porque a gente quer viver muito e saudável. E também vai mostrar um dado super importante, que é a concentração da gordura visceral, aquela gordura que está localizada na barriga e envolvendo os seus órgãos e responsável pela maior parte de todos os danos que eu falei aí. Então, na nossa nutrição, qual que é a estratégia? Você ter consumir um produto de alto valor biológico, de alta densidade nutricional, com quantidade adequada de proteína, de gordura e de carboidrato. E o nosso carro-chefe é o nosso shake, vários sabores de shake. Além disso, a gente tem 2 shakes salgados, que é a nossa NutriSup. Se você coloca a medida do shake, 2 colheres e meia de shake, aí você tem 10 gramas de proteína, 2 colheres e meia do Nutrev, mais 10 gramas de proteína, e você coloca 1 colher de sopa de protein powder, você vai atingir 25 gramas de proteína, que é o desejável para uma das refeições principais. Olha aqui que bacana, quantidade de carboidrato, 20 gramas, quantidade de proteína, 20 gramas, e uma refeição completa, maravilhosa, mata a sua fome, com apenas 200 calorias. Tem fibra, tem vitamina, tem mineral, tem tudo que seu corpo precisa. A proteína que a gente acrescenta tem 5 gramas, esse é o nosso Nutrev, é o nosso leite vegetal, feito a partir de proteína isolada da soja, não é soja esmagada, não tem fitato, não tem isoflavona, tira do soja só o que interessa, que é a proteína, faz esse produto maravilhoso, que além de funcionar como um leite, ele também funciona como base para receitas incríveis que a gente faz, waffles, muffins, pão de queijo, tortas, pizzas, cada um mais gostoso que o outro. Porque a primeira estratégia para a gente aumentar a força de vontade é a nutrição. E a gente aqui já falou como é que a gente pode ajudar você a ter uma nutrição melhor, garantida, né? Isso que é a diferença. E de uma forma simples, rápida, fácil, e que você consegue fazer. Não consegue bater seu shake no indicador? Não faz mal, chacoalha na shakeira e vai tomando para o trabalho. Dá tudo certo, a quantidade de nutriente é a mesma. Segunda estratégia para você aumentar a atividade física. Para aumentar a força de vontade é a atividade física. Quanto de atividade? 30 minutos por dia, 6 dias de semana. Ou seja, 3 horas de atividade física por semana fazem milagres, né? Por quê? Porque a atividade física, a contração muscular, libera um hormônio no músculo chamado irisina. E o que essa irisina faz? Ela vai no cérebro e ela estimula lá no cérebro a produção de um fator de desenvolvimento neurocerebral, chama BDNF. Esse BDNF, ele estimula o crescimento do cérebro em algumas áreas super importantes. A área pré-frontal, que a gente já conhece, e a área do hipocampo da memória. Então, atividade física deixa você melhor sob o ponto de vista cerebral, e é claro que a gente consegue induzir a respeito daí, concluir que ela funciona como um antídoto para a degeneração senil, para o Alzheimer e para muitas outras perturbações cerebrais, né? Além disso, ela tem alguns efeitos colaterais. Olha que bacana esse estudo que foi feito na Universidade de Macquarie, em Sydney, na Austrália, pela psicóloga Mega Outen e o biólogo Ken Schenck. Eles estudaram 6 homens e 18 mulheres. E, gente, o que eles fizeram? Eles pagaram uma academia por 2 meses para eles irem para a academia quantas vezes eles quisessem. No começo, eles iam 1 a 2 vezes por semana só. No segundo mês, eles espontaneamente já estavam indo pelo menos 3 vezes na semana na academia. E o que eles observaram? Que além do benefício de fazer atividade física, se colocar em movimento, a atividade física acabou tendo benefícios colaterais. Então, eles perceberam que as pessoas que fizeram atividade física melhorou a atenção, melhorou o foco, quem fumava diminuiu a quantidade de cigarro, quem bebia diminuiu a bebida e a ingestão de cafeína, eles começaram a optar por comer comida mais saudável espontaneamente, eles viam menos televisão e estudavam mais, gastavam menos, conseguiam economizar muito mais dinheiro. Então, são várias coisas que aconteceram a partir dessa simples mudança, começar a fazer atividade física, que vai muito além do simples benefício físico. A terceira estratégia para você aumentar a sua força de vontade é fazer meditação. Por quê? Porque a meditação, gente, é inacreditável. Um período muito curto de meditação ao dia. E ela fala, inclusive, em 5 minutos de meditação. Só que feito todos os dias, rapidamente você já começa a perceber benefícios muito grandes, inclusive de modificação de estrutura cerebral. Então, num primeiro momento, o fato de meditar vai aumentar a sua atenção, o seu foco, capacidade de gerir estresse, controlar os impulsos, lembra? De luta e fuga, de dar as porradas de vez em quando, aumenta a sua autoconsciência, aumenta a matéria cinzenta no córtex pré-frontal e aumenta uma coisa muito interessante, que é a variabilidade da frequência cardíaca. E que eu já vou explicar. Porque essa variabilidade é a melhor avaliação fisiológica da reação de sucesso das pessoas na vida por conseguirem adotar melhor a estratégia de pausa e planejamento. Variabilidade da frequência é assim.
é a medida do intervalo entre um batimento e o outro. Então, o que que fala? A gente acha, né, que o coração bate tum, 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 tudo certinho, intervalo correto. Não é assim. Ele tem um ritmo, mas às vezes é tum, 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 tum. Ele vai variando o intervalo entre um batimento e outro. Quanto maior a sua variabilidade da frequência cardíaca, maior é sua força de vontade, maior é sua capacidade de lutar de lidar com o estresse e maior é sua chance de sucesso. Então, isso daí é super importante e na meditação você pode aumentar a sua variabilidade de frequência cardíaca. Então, ela sugere, por exemplo, que a gente faça uma meditação se preocupando em diminuir a quantidade de respirações por minuto que a gente faz. Então, ela sugere que a gente chegue a 4 a 6 respirações por minuto. Só para vocês terem um parâmetro, a média de respirações por minuto é em torno de 16, ou seja, diminuir para 1/4 do que a gente respira. Mas é muito simples, você faz uma inspiração profunda, expira e olha no cronômetro do seu relógio 15 minutos, 15 segundos sem respirar. Você vê que é absolutamente suportável, é uma coisa que a gente consegue treinar e o benefício desse treino de meditação com a respiração diminuída é inacreditável para a nossa cabeça, para o nosso cérebro, para a nossa saúde e para o nosso futuro. E, finalmente, sono adequado. E o que ela diz é que para você recuperar de fato sua força de vontade, a gente precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. E, atualmente, isso são pouquíssimas pessoas que conseguem realizar. Eu confesso que, para nós, é difícil. Então, dormir pouco te deixa mais suscetível, te deixa mais reativo. O córtex pré-frontal fica mais lento, a capacidade dele de tomar decisões fica comprometida. O comportamento para o córtex pré-frontal é como se você tivesse bêbado, embriagado, é como se você tivesse tomado todas durante a noite. E você fica muito reagindo ao que acontece nesse padrão de luta e fuga, na reação imediata do impulso e geralmente um impulso agressivo. Então, dormir bem é uma estratégia importantíssima para a gente, inclusive, ter um resultado bacana, porque a gente sabe que dormir bem é fundamental para a gente conseguir perder peso, para a gente conseguir construir e solidificar a nossa massa magra, diminuir a massa gorda e ter resultado. E aí, ó, você vê que nesse círculo estão contempladas todas as coisas que a gente precisa fazer. Atividade física, não por acaso o coraçãozinho está lá com a frequência cardíaca mostrando, eliminar vício, fazer mudança no comportamento, ter uma vida mais ativa, ter uma conexão com as pessoas, uma qualidade boa de sono, fazer o bem, fazer meditação, ter uma nutrição adequada. Isso vai aumentar a sua resiliência ao estresse, vai fazer, inclusive, que naturalmente você seja mais positivo, mais otimista e que você consiga não ficar na teoria e concretizar as suas metas. Então, é muito bacana tudo isso. Isso não é uma questão de escolha. Você ficar bem é uma questão de estratégia para você atingir a sua meta e garantir lucidez, força de vontade adequada, córtex pré-cerebral funcionando do jeito que tem que ser. A gente fala que força de vontade é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte você fica. E eu quero agradecer muito pela oportunidade. É tudo isso, minha gente. Beijo no coração de vocês. Desejo muito sucesso, muita energia, muita alegria, muita força de vontade e muitas metas realizadas ainda esse ano. Beijo!